Sejam bem-vindos. Todos escutam bem? Eu te Escutam-nos escuto. bem? Boa. Legal. Muito bom, pessoal. Gente, vamos começar aqui nosso webinar, né? Tendências de tecnologia para 2024, com a Vulcan e a AppUse. Tá, vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Carlos Diego, para quem não me conhece, sou o Carlos Diego, sou CEO aqui na Vulcan. Tá, junto conosco, temos aqui também o senhor Alexandre Ormigo. Alexandre, por favor, pode se apresentar. Claro, senhor. Prazer estar aqui hoje com você, Diego. Sou Alexandre Ormigo. Boa tarde para todo o pessoal na audiência. Eu sou Associate Partner do grupo, né, Grupo Elephant, da qual a AppUse faz parte. Estou aqui para atrapalhar muito o Diego e o Roberto. Legal. Temos aqui conosco também o Roberto Medeiros, tá? Roberto, nos escuta? Escuto, sim. Prazer estar aqui com você, Diego, com a Lê, né? Eu sou responsável aqui pelas operações do Brasil na AppUse, também Associate Partner do grupo, e vamos falar um pouquinho disso aqui, também tentando não atrapalhar o Diego e a Lê aqui. Legal, legal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Ale. Imagina. Bom, gente, a ideia desse nosso encontro aqui, né, é ser bem descontraído, bem informal, né? A gente queria trazer para vocês aqui algumas tendências que a gente observa, né, bem forte para a tecnologia agora em 2024 e como que a Vulcan e a AppUse se posicionam, né, para apoiar vocês nesse processo de transformação digital, nesse processo de implementação de tecnologia, tá? Falando muito rapidamente aqui sobre a Vulcan, né? A Vulcan oferece soluções de computação em nuvem. Nós somos especialistas em infraestrutura como serviço, né? Temos muitos projetos focados em operações de cloud, automação e orquestração, né? Nós temos aí como missão transformar, né, as operações de tecnologia das empresas, focando em construção de arquiteturas confiáveis, né, com um foco, claro, na transformação digital. Então, a nossa missão já diz muito sobre o que é que a gente busca entregar, né? Eu faço sempre uma analogia com a aviação civil, e que a aviação civil busca muito pela segurança, né? Nós buscamos muito, né, um foco grande com a confiabilidade, ou seja, as operações de negócio precisam ser, acima de tudo, resilientes. E esse é um dos nossos principais enfoques. Nós temos aí como parceiros tecnológicos a AWS, né? Nós somos um dos principais parceiros da AWS no Brasil, no mundo também, né? A saber, a Vulcan, agora como parte da AppUse, a gente vai falar sobre isso na sequência, né? Temos o prazer de agora, né, sermos um dos principais parceiros da AWS no mundo. A AppUse já tem uma atuação de AWS estabelecida nos Estados Unidos, então nós temos agora, né, toda essa repercutividade aí repercussão, perdão, no a Suzy e a Ingra, tá? E junto com eles temos alguns parceiros acadêmicos também. A Vulcan tem um DNA muito forte na academia, né? Então estamos originalmente baseados no Porto Digital, na cidade do Recife, né? Temos uma parceria forte com o CESA, que é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. Então temos muita pesquisa sendo desenvolvida, temos muito, né, trabalho acadêmico sendo feito em conjunto com o nosso time, tá? E somos membro da Softex. Como eu comentei há pouco, nós, né, no início do ano passado, né, concluímos um processo de M&A com a AppUse. Nós agora somos parte do grupo AppUse, né, do grupo Elephant, somos parte da AppUse. Para isso, eu queria contar aqui com o nosso amigo Ale para falar um pouco sobre o que é o grupo Elephant, o que é a AppUse e como que esse movimento com a Vulcan, né, da Vulcan fazer parte da AppUse, é uma estratégia, né, do grupo, e como que vocês enxergam isso? Claro. Bom, primeiro é um prazer, na verdade, né, ter aí a junção dessas duas empresas fantásticas, né, da Vulcan e da AppUse, né, justamente para a gente poder trazer mais soluções de negócio para os nossos clientes, né. Falar um pouquinho, na verdade,
da Epiuse, mas antes de falar um pouquinho do grupo da qual a Epiuse faz parte. Na verdade, a Epiuse, né, faz parte de uma holding internacional chamada Group Elephant.com, que é uma holding hoje que detém aí por volta de 35 companhias diferentes, né? A Epiuse é uma delas, né? A gente trabalha um conceito muito diferente, né, das outras companhias de serviços ao redor do mundo, esse conceito de empresa boutique, né, focada em tecnologia, né? Então a gente tem empresas dedicadas e focadas a tecnologias, né? Então, aí falando especificamente da Epiuse, a Epiuse hoje é a nossa empresa, né, focada em tecnologia SAP, né? Então hoje a gente tem uma parceria de mais de 40 anos aí, né? Estamos fazendo 40 anos agora, mas desses 40 anos, quase todos eles são dedicados à parceria com a SAP, né, ao redor do mundo. Começamos, na verdade, a nossa história, né, lá na África do Sul, e começamos nosso relacionamento, né, com a SAP, localizando folhas de pagamento, né, para Emirados Árabes, Arábia Saudita, e um terceiro país que eu não me recordo agora, para a SAP. Então, nesse processo de parceria que nasceu lá há quase 40 anos atrás, a gente começou entregando, né, o engine de folha, né, a solução de folha de pagamento para esses países, que hoje faz parte do standard da SAP, e aí começamos a fazer implementações de solução, né, que hoje é conhecido como HXM, na época, né, soluções de RH da plataforma da SAP, no mundo inteiro, né. Hoje estamos presentes aí em mais de 40 países, né. No Brasil, a gente está presente desde 2009, né, e aí alguns dados, né, temos mais de 100 clientes, mais 360 certificações, mais de 20 marcas de sucesso, mais de 4.000 colaboradores no mundo, enfim. E tem uma coisa, né, que fez parte dessa história toda, que foi a criação, né, do nosso objetivo social, que a gente fala, né, que é além dos objetivos corporativos, que é o nosso ERP. A gente criou o grupo lá atrás, né, a gente criou também a nossa causa social, que 1% de tudo aquilo que a gente comercializa, né, seja como Epiuse, seja agora como Vulcan, ou qualquer outra das 39 companhias que a gente tem como parte do grupo Elephant, a gente reverte em projetos sociais para conservação dos elefantes, conservação dos rinocerontes e aliviação da pobreza das pessoas que vivem no entorno das grandes reservas na África. É uma coisa que nos enche de orgulho, porque a gente realmente vê na prática, né, tudo aquilo que a gente comercializa, ajuda nossos clientes a implementar soluções de AWS, de SAP e outras soluções, sendo revertido a projetos sociais nessas 3 grandes causas aí que a gente tem. Quer passar para o próximo aí, Diego? Até para não monopolizar muito nosso bate-papo aqui. Aqui traz um pouquinho o portfólio de serviços que a gente tem. O Roberto está de volta aí? O Roberto estava com um probleminha E de conexão. Tá aí, Roberto? estão me ouvindo? Sim, agora te ouvindo. Você quer falar um pouquinho do nosso portfólio de Falo, serviços? falo. Maravilha, gente. Desculpa aí pelos problemas técnicos e por isso também eu não estou com a câmera ligada. Mas é um pouco disso, né? É isso que nos orgulha muito, né? A gente brinca até com a SAP e outros fornecedores que a gente tem um verdadeiro RP, né? A gente tem o verdadeiro RP, não é o RP que a gente está acostumado no mercado como um sistema, mas sim o nosso RP, que são os elefantes, rinocerontes e pessoas, né? Esse é o nosso propósito, é para isso que a gente acorda todo dia e é um dos nossos diferenciais. Colocando tudo isso no liquidificador, esse é um slide que resume um pouco hoje, né? E esse é um slide que eu gosto de dizer que ele está sempre desatualizado, porque sempre tem novidades, sempre tem coisas novas chegando, mas esse é um pouco do nosso portfólio como Epiuse hoje, né, já contemplando toda a parceria que todo M&A com a Vulcan e outros estão por vir, né? Então, provavelmente, se a gente falar nessa mesma reunião daqui a 6 meses, provavelmente a gente vai ter uma ou duas novas coluninhas aqui, mas de uma forma bem rápida, né? Nós trabalhamos com todo o portfólio de S/4HANA da SAP, né? Então, a gente pode trabalhar tanto na implementação, no diagnóstico, da análise do cenário atual, pensando em migração, conversão de ambientes, né? Tudo pensando no S/4HANA e no RISE, né? Nós temos aqui também no nosso portfólio a maior equipe da América Latina focada em RH, focada no SAP SuccessFactors. Então, quando a gente fala disso, é todo o portfólio de HXM, né? Então, quem conhece o que eu estou falando vai entender melhor. Quem ainda não teve
condições de entender todo o portfólio de RH, então a gente fala de folha de pagamento, toda a parte de benefícios, o antigo departamento pessoal, avaliação de desempenho, toda a parte de planejamento sucessório, treinamento, compensation, enfim, todos os subsistemas de RH, né? Nós incluímos essa LOB de AWS aqui com o M&A com a Valka, então eu vou deixar isso aqui um pouquinho com spoiler, sem muito spoiler para deixar o Diego falar, que com certeza ele vai conseguir falar muito melhor que a gente, mas ele complementa a nossa estratégia de ter um end-to-end, fornecer um serviço end-to-end, pensando na nuvem com o S4HANA e as estruturas de cloud, tá? Para os nossos clientes. Temos uma outra área de Process Excellence, tá? Que a gente trabalha tanto na revisão, documentação e toda a parte de governança de processos com alguns sistemas de mercado, né, como o Signavio, por exemplo, da SAP. Temos uma LOB de ServiceNow, tá, que podemos trabalhar tanto na parte do ITSM, que é toda a gestão de IT, Service Desk de uma companhia, como na parte de HRSD, que também tem módulos focados no RH complementar aos SAPs, sem falar na gestão de processos e de workflows como um todo, né? Então a gente desenvolve também bastante coisa, bastante integrações na base ServiceNow. E para finalizar aqui as grandes áreas, a Workforce Software, que é o software de gestão de tempos da SAP, né? Então toda a parte de time and attendance, quando precisa fazer a gestão de frequência, toda a gestão de tempos, de turno, de shifts, nós utilizamos a Workforce Software aqui como principal parceiro da SAP, né? Como cross de tudo isso, gente, a gente tem uma das maiores equipes também de SAP BTP. Isso já é uma área um pouco mais técnica, mas é toda a parte de integração, toda a parte de desenvolvimento de extensões que são essenciais num projeto. E temos também uma outra área dentro da empresa que é focada, né, na parte de automação de testes, tá? Então, de uma forma bem high level, tá? Bem macro, a gente consegue ajudar em todos esses pontos só focando no Brasil, né? Só focando no Brasil. Tem diversos outros serviços e empresas dentro do mesmo grupo que a gente consegue ajudar vocês que não estão no Brasil ainda, e é o nosso papel trazer e cada vez mais deixar completo esse portfólio de serviço. Tá bom, gente? Então, de uma forma geral, é isso. Pode passar, Diegão. Muito bom, muito bom. Obrigado, Roberto, obrigado, Ale. Imagina. A gente tem, né, como tanto o Ale quanto o Roberto comentaram, a gente tem, né, uma sinergia muito clara aí na nossa atuação e o objetivo é, como também foi colocado, entregar uma cadeia de valor cada vez mais completa, né, de soluções para os nossos clientes. E falando, né, nos nossos clientes, falando nas tendências, né, o que a gente tem aí de agenda para hoje, tá? Então, eu vou falar um pouco, né, trazendo quais são as principais tendências globais aí de negócios para 2024, com foco em tecnologia, tá? A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial e machine learning, né, transformação digital em indústria 4.0, segurança cibernética avançada, blockchain na cadeia de suprimentos e vamos fechar entendendo como essas inovações tecnológicas no ambiente corporativo podem contribuir para uma maior eficiência e produtividade aí dos negócios, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, né, como a gente costuma dizer, que tendências são essas, né, para 2024? O que é que a gente observa, o que é que, né, algumas dos principais institutos de pesquisa trazem de tendências para esse ano? E aí, recentemente, a gente teve aí acesso, né, a essa pesquisa do Gartner, que elencou, né, 10 tendências de tecnologias estratégicas para 2024. E para nossa surpresa, ou nem tanto, né, algumas dessas tecnologias nós não apenas temos, né, dentro do nosso portfólio, como nós temos alguns casos e algumas novidades interessantes, tecnologias que a gente vem vendo, vem implementando e vem experimentando ao longo desse tempo, né? E a gente destacou algumas aqui para falar para vocês. Mas dando uma visão geral, a gente observa 10 tendências importantes aí para 2024, com base nessa pesquisa do Gartner, que, a saber, também converge com outros institutos de pesquisa, tá? A gente teve cuidado também de avaliar alguns outros institutos, claro, o Gartner, né, sempre trazendo informações super valiosas, mas a gente também teve o cuidado de ver alguns outros institutos, IDC, né? Então,
dentro dessas pesquisas, o que a gente observa é um padrão muito nessa linha, às vezes com a taxonomia um pouco diferente, mas trabalhando em cima desses pontos. O primeiro deles, inteligência artificial, né? Então, cada vez mais esse tema, né, se enraizando aí dentro dos negócios, dentro da sociedade de forma geral, mas dentro dos negócios, falando sobre gestão contínua de exposição e ameaça também, né, um segundo ponto aí que foi abordado. Toda a parte de sustentabilidade, ESG seguindo forte, né, assim como a gente viu no ano passado, seguindo forte como uma tendência. Autoatendimento, tem a engenharia de plataforma, a gente tem, inclusive, né, para esse ano, o lançamento de um produto, desenvolvimento da Vulcan, agora como parte da EPUS, um produto de plataforma, né, que trabalha justamente nessa linha de engenharia de plataforma, a gente pode falar um pouco sobre isso. Desenvolvimento aumentado com IA, né, também, a IA, como eu falei, né, trazendo produtividade para os processos de desenvolvimento. Customização do trabalho, né, ou seja, plataformas de nuvem, como que a gente consegue construir ambientes customizados no trabalho. Tomada de decisão mais eficiente usando aplicativos inteligentes. Então, a gente viu nos últimos 10 anos movimentos focados ali primeiro em mobile first, né? Então, a gente trabalhando softwares cada vez mais orientados a aplicativos móveis. A gente viu, né, uma tendência de revisitação das experiências de usuário, então, uma tendência muito forte em UX. Vimos também um movimento de privacy first, né? Então, falando de privacidade, e agora a gente vê AI first, né? Ou seja, o foco sempre em construir soluções inteligentes. Tá? Toda a parte de democratização da IA, então, como que a gente consegue oferecer essas tecnologias que são complexas, que são custosas para cada vez mais negócios e ramos da sociedade, como que a gente conecta melhor as forças de trabalho e, por último, mas não menos importante, cliente-máquina, como é que a gente consegue automatizar os processos. A gente pensou algumas dessas tendências, a gente já falou um pouco aqui na nossa agenda, e a ideia é que a gente possa explorar um pouco delas aqui com vocês. Começando por inteligência artificial e machine learning. O que é que a gente viu aí, não apenas dessa pesquisa do Gartner, mas de outras fontes de conteúdo, outros eventos e outros projetos que a gente tem trabalhado. Né? O primeiro ponto que a gente observa, pessoal, e falando especificamente para, né, públicos de tecnologia, ou que pelo menos, né, perpassam ali a área de tecnologia ou entregam tecnologia para otimizar os negócios, uma das coisas que a gente tem falado muito é produtividade. Como é que a gente consegue tornar os processos mais produtivos por meio do uso da tecnologia? Isso desde que tecnologia é tecnologia, né? Ou seja, desde que o mundo é o seu objetivo. Por outro lado, quando a gente fala com IA, a gente está falando de um ganho muito grande de produtividade em função obviamente, né, do consumo e do processamento dessas informações históricas. Então, dentro da IA, a gente vê uma tendência muito forte da adesão dela em processos de desenvolvimento e em plataformas de desenvolvimento. Então, como que a gente, por exemplo, constrói aplicações de negócio olhando para uma perspectiva de design, né? Ou seja, construindo a experiência do usuário e, no final, entregando isso como um produto de software. Como é que a gente cria assistentes de codificação usando IA? Então, um dos grandes desafios do mercado de tecnologia, por exemplo, é a mão de obra, né? A gente ter profissionais qualificados, todo esse desafio, e a IA vem para apoiar nesse processo, ou seja, acelerando o processo de desenvolvimento e, claro, dando mais capacidade para os times de desenvolvimento. E, por fim, ferramentas de teste, né? Ou seja, avaliação de qualidade, avaliação de confiabilidade, segurança, utilizando o conhecimento da IA. Nessa direção, nós tivemos, ano passado, como sempre estamos, né, no AWS reInvent em Las Vegas, e o grande lançamento, né, para nós do evento, sem sombra de dúvida, foi o Amazon Q. O Amazon Q é a solução que a AWS traz para o mercado, né, utilizando Generative AI, né, utilizando IA generativa, para prover cada vez mais processos de produtividade no ambiente corporativo. O que isso significa, pessoal? Imagine nós termos, né, uma grande plataforma conectada às nossas principais fontes de dados internas. Então, aqui a gente está falando não de consumo de dado público para fazer inferência, para fazer proposição de informação. Aqui a gente está falando, imaginemos que nós possamos conectar uma plataforma ao nosso SAP, às nossas plataformas de HCM, aos nossos arquivos não estruturados, nossas planilhas, documentos, e que essa plataforma possa, por exemplo,
nos entregar inteligência, possa nos entregar informações para a tomada de decisão, utilizando comunicação natural, né, com um chatbot, por exemplo. Né? Então, por exemplo, fazemos uma análise, né, do churn dos nossos clientes com base nas informações que vêm do nosso SAP, cruzada, por exemplo, com o nosso CRM, sem a necessidade de se fazer ali as famosas construções de projetos de BI ou de construção de data warehouse, ou seja, tudo isso sendo feito de forma mais autônoma, de forma mais produtiva. Claro, esses processos não são excluídos, mas eles são aprimorados, eles se tornam cada vez mais eficientes. Né? Além disso, a gente tem também, no processo de tecnologia, um desenvolvimento cada vez mais eficiente. Né? O Amazon Q também apoiando processos de construção de infraestrutura mais eficiente. Então, um dos grandes desafios que nós, como clientes, né, como consultores e como prestadores de serviços de consultoria e de infraestrutura de nuvem, é a celeridade das migrações. Muitas dessas migrações se dão em ambientes complexos. O Amazon Q pode nos ajudar, por exemplo, a tornar essas migrações mais produtivas, tendo em vista de que boas práticas, frameworks, todos eles são consumidos para orientar e guiar a decisão de tecnologia que é tomada nos desenvolvimentos, tá? Nós temos, por exemplo, também o Amazon Q embarcado em soluções como o Amazon QuickSight, que é a solução hoje de construção analítica da Amazon, né, da AWS. Então, imagine que nós pudéssemos, a partir de uma fonte de dados da SAP, né, ou de alguma outra aplicação de negócio, construir de forma dinâmica um dashboard que analisasse, por exemplo, tendências de venda, né, mapa de calor geográfico, tudo isso a partir dos dados que estão sendo ingeridos pelo Amazon Q, pela plataforma. Então, certamente a gente vê, pessoal, como uma das grandes tendências aqui, né, da inteligência artificial e de machine learning o aumento de produtividade nos processos de desenvolvimento, não apenas de construção de aplicações, mas principalmente nos processos de geração de análise estratégica para o negócio. Então, esse talvez seja o grande diferencial. O Amazon Q, inclusive, é um serviço que foi, como eu comentei, né, liberado, foi anunciado no final do ano passado, e nós já temos aí, né, alguns processos em andamento para implementação dessa plataforma em projetos nossos, em clientes, em projetos internos que a gente vem desenvolvendo. Então, uma solução muito legal que eu sugiro aí que vocês acompanhem ao longo de 2024, tá? Ainda sobre essas tendências que nós vimos ali no relatório do Gartner, a gente observou também um ponto importante, que é a transformação digital e a indústria 4.0, né? A indústria 4.0 já é um tema que vem aí marcando presença nos relatórios de tendência nos últimos anos e cada vez mais ganhando tração, principalmente com a famosa lei de Moore, né? Então, os custos vão baixando, então a gente vai conseguindo ter acesso cada vez mais a tecnologias que até então eram mais restritas. E uma das coisas que a gente observa aí para a indústria é a implementação de processos de cliente-máquina, né? Ou seja, nós termos etapas que anteriormente eram executadas por pessoas ou por interações humanas sendo implementadas por meio de soluções automáticas. Então, análise de ponto de reposição de estoque, por exemplo, né, ou abertura de processos de recrutamento e seleção a partir, né, de alguma movimentação de um novo projeto que uma prática de serviço como a nossa, por exemplo, um fechamento de um novo contrato, né, ele gera uma demanda por mais mão de obra. Então, isso pode ser perfeitamente desencadeado de forma automática, né, por meio de um processo de cliente-máquina. Então, o que é que a gente observa, né? Pela primeira vez, de fato, a gente vê indústrias criando os seus próprios consumidores, né? Ou seja, se você tem ali uma indústria ou se você tem uma empresa de distribuição, você consegue avaliar a demanda do seu cliente sem necessariamente precisar de uma intervenção dele e que isso gere um negócio para você na ponta. Né? Então, isso é a primeira vez na história que a gente consegue ver isso de fato, né? Um outro dado importante, até 2028, 15 bilhões de produtos conectados, né, vão existir, né? Ou seja, a gente está falando de cada vez mais marketplaces, né, plataformas de marketplace, produtos sendo ofertados nos mais diferentes mercados e contextos. Então, sem dúvida, uma tendência que a gente via nos outros anos, mas que agora tem tudo para ganhar tração, tá? E como é que vocês podem implementar iniciativas como essa?
Em primeiro lugar, avaliando, né, quais são as oportunidades de processos que poderiam ser, por exemplo, substituídos ou potencializados, né, com automação. Tá? Eu prefiro muito a palavra potencializar, né, porque, no fundo, a gente sempre tem uma intervenção, eu não diria nem necessariamente humana, mas a gente tem uma intervenção de um outro processo que se desencadeia a partir da execução de um outro, né? Então, é muito importante entender que cadeia é essa que vocês possuem, quais etapas do processo de vendas, de suprimentos, de marketing, isso pode ser implementado. Criar aí pelo menos 3 cenários que explorem oportunidades de mercado, né? Então, a saber, inclusive, nós temos dentro, né, da nossa atuação Vulcan App Use, nós temos hoje uma linha de incentivo, né, exclusiva para programas de prova de conceito, né? Ou seja, projetos que estão sendo avaliados, embrionários, ali podem ser explorados por meio desse tipo de investimento, tá? E, claro, construindo fontes de dados que sejam, acima de tudo, baseadas em APIs, né? Ou seja, nada mais da gente estar falando de conexões de sistemas sendo feitas de forma unitária, né? Ou seja, um dado nunca é de um sistema, o dado é de um ecossistema, é de um contexto. Então, o dado de um cliente pode ser consumido, por exemplo, por uma plataforma de CRM, pode ser consumido por uma plataforma de logística. Então, tudo isso é parte aqui do que a gente observa como tendência aí para a indústria 4.0. Tá? Um outro ponto também bem relevante que a gente viu aqui nas nossas pesquisas, né, que o Gartner traz, como sempre, muito importante, segurança cibernética avançada, né? E aqui, pessoal, a gente vem falando, né, segurança é um tema que sempre é parte da pauta de tecnologia, sempre é parte da pauta de negócios, e a gente vê isso se tornando cada vez mais relevante com essa democratização toda de tecnologia. A gente tem falado muito de, né, leis de, por exemplo, de privacidade de dados, LGPD, né, sendo cada vez mais exigida no mercado local, a GDPR, que é a lei, né, a qual a LGPD se inspirou, buscando cada vez mais exigir das empresas essa responsabilidade com a privacidade de dados, além de, obviamente, outros problemas que a gente tem observado, inclusive em consequência de toda essa tecnologia que a gente tem aderido. Então, o tema de segurança super relevante também, fazendo parte aqui da nossa análise, e um ponto fundamental, né, que a gente sugere sempre aos nossos clientes é, acima de tudo, entender o seu estado atual. Ou seja, qual que é a linha de base dos seus negócios hoje, quando a gente fala a algum modelo de referência de segurança. Então, eu costumo dizer que é importante, para que a gente saiba o quão perto ou quão distante de que a gente está de algo, a gente tem que ter um ponto de referência. E esse ponto de referência, no caso de segurança, é algum modelo de trabalho, algum framework, né? A gente tem alguns frameworks no mercado que podem servir como referência, nós podemos ajudá-los a entender que estado é esse atual dos seus negócios, para que vocês consigam construir um backlog e, assim, estabelecerem aí uma jornada, né, de adequação para essas vulnerabilidades que estão cada vez mais complexas e cada vez mais entrelaçadas, né? A gente vê riscos de vazamentos de dados, como, por exemplo, uso desses dados, né, para ações ilícitas. Então, é realmente um nível de complexidade cada vez maior, e o tema de segurança, que já vinha fazendo parte, né, dessa nossa pauta, ganhando aqui um espaço forte também, tá? Um outro ponto que é super interessante, esteve nos nossos relatórios de tendência, né, tanto os nossos internos quanto de outros institutos de pesquisa, blockchain para a cadeia de suprimentos. E o que a gente pode observar nesse relatório em específico do Gartner é que até o ano passado, o termo blockchain, ele era sempre muito vinculado à cadeia de suprimentos, era sempre muito vinculado, né, como sendo uma tecnologia super relevante para ajudar, por exemplo, processos que envolviam transações seguras e descentralizadas, como é o caso de cadeia de suprimento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de processos de transformação na indústria, um dos grandes desafios que a indústria tem, principalmente a indústria de transformação, é rastreamento de matéria-prima, né? Como é que eu consigo identificar, né, as diferentes origens, diferentes produtos, com diferentes ciclos de vida. Então, a gente via ali blockchain
como sendo uma grande alternativa para apoiar e tornar esses processos seguros. E aí a gente, talvez não para surpresa, a gente esperava um pouco isso, né, o termo blockchain não sendo substituído, mas sendo acompanhado de inteligência artificial. Né? A gente sabe aí que agora para a cadeia de suprimentos, o uso dessa IA cada vez mais democratizada permite com que decisões de reposição, como eu comentei, reposição de estoque, planejamento e controle de produção, né, planejamento de demanda, tudo isso seja potencializado com soluções de machine learning. Por outro lado, né, o uso de tecnologias como o blockchain adicionam também segurança. Nós tivemos um caso, inclusive, muito legal que a gente trabalhou, acho que uns 2 anos mais ou menos, a gente finalizou no iníciozinho do ano passado, um projeto, foi o primeiro projeto de blockchain, né, na América Latina, na AWS, para uma empresa que trabalhava com crédito de reciclagem. Tá? Então, eles precisavam implementar basicamente um mercado de crédito, né, onde as empresas pudessem trocar esses créditos entre elas em produtos reciclados, carbono, então todo esse tema que inclusive se conecta com o ESG, né, que também é agora uma tendência, e a gente utilizou blockchain para isso, né, ou seja, para criar essa cadeia segura de operações e que agora com machine learning, com inteligência artificial, pode ser potencializada principalmente no objetivo de entender o comportamento dessas cadeias. Até então, com blockchain, nós garantimos a segurança dessas operações. Com IA e machine learning, a gente consegue entender o comportamento dessas cadeias. E também preservando a privacidade, preservando a identidade dessas operações. Então, percebam como esses temas vão se conectando e vão criando, de fato, uma demanda cada vez mais ampla quando a gente fala de processos de negócio. E aí, falando ainda sobre como essas soluções podem se conectar, né? O Amazon Q, que é a plataforma a qual eu me referi no início da nossa apresentação, né, que foi anunciada pela Amazon lá no último reInvent, ela vai potencializar soluções de verticais de negócio que já haviam se apresentado como uma tendência nos provedores de nuvem, em específico como a AWS. A AWS lançou, né, o serviço de supply chain, né, entregando uma solução focada para uma indústria. Então, a gente vê isso como tendência, pessoal. Ou seja, muito mais do que entregar uma tecnologia para uma vertical de indústria específica. Então, o serviço de supply chain da AWS, ele entrega uma série de soluções para desafios de problemas, como eu comentei, né? Desafio de problemas de controle de fornecedores, de mapeamento e rastreio de produtos. Então, tudo que está relacionado a processos envolvendo a cadeia de suprimentos, existe, né, toda essa solução construída pela AWS. E agora, em cima disso, nós temos o Amazon Q, que vai fazer o quê? Fornecer insight, permitir que as empresas adicionem inteligência a esse processo de análise e tomada de decisão. Eu costumo dizer que quando a gente olha para os padrões anteriores, eu não vou nem dizer antigo, porque não dá para chamar de antigo algo que a gente ainda está usando, né? Então, para os padrões anteriores de análise de negócio, nós tínhamos sempre uma abordagem reativa, né? Nós vamos lá nos relatórios, construímos as nossas visões, analisamos e tomamos uma decisão. O objetivo aqui é tornar esse processo menos reativo e tornar ele mais proativo, no sentido de que a gente consiga ter insights em tempo real, que a gente consiga criar um processo interativo entre nós, né, que operamos os negócios, e as tecnologias que estão suportando-os. Tá? Então, um dos grandes pontos aqui que a gente vê também potencializados na cadeia de suprimentos é o uso de machine learning agora como dobradinha aí junto com o blockchain, que a gente também já vinha vendo como tendência nos últimos relatórios, tá? Então, qual é o grande desafio, tá, pessoal, quando a gente fala especificamente em cadeia de suprimentos, né? Acho que o grande problema aqui, né, obviamente, é estoque, né? Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, é sempre aquele desafio de como é que a gente consegue reduzir o volume dos estoques, ainda assim conseguir entregar prazo, né, minimizar risco de alocação financeira desnecessária, ou seja, todos os desafios que a cadeia de suprimentos possui, e aí, obviamente, as tecnologias que podem ser implementadas para ajudar nesse processo,
unificam essas diferentes fontes de dados, oferece insights proativos, como eu comentei, permite que nós criemos planos para estabelecer processos mais eficientes e, acima de tudo, que a gente consiga tomar as ações o mais assertivas possível, né, dentro de um contexto em que inteligência é adicionada de forma proativa ao nosso processo decisório. Tá? Então, esse também sendo aí um ponto super interessante para a gente discutir. Tá? Bom, diante dessas possibilidades que a gente aponta, a gente queria talvez fazer uma discussão aqui e coloco, inclusive, os nossos participantes aí à vontade, né? Vocês podem colocar suas questões no chat aqui para a gente ir liberando e discutindo a respeito, mas falar um pouco sobre como essas inovações tecnológicas, né, no ambiente corporativo podem contribuir para eficiência e produtividade, né? E aí a gente queria trazer aqui alguns pontos, né? Fazer um bate-bola aqui junto com o Alex, com o Roberto também e com vocês que estão conosco aqui hoje, né? Sobre esse aumento de eficiência e produtividade. Eu talvez vou, né? Já que eu estou aqui com a palavra, viu, Alex? Vou dar minha visão aqui do que eu vejo dessas tendências e do que eu vejo da própria experiência que a gente vem tendo dos projetos com os nossos clientes. Acima de tudo, o que eu observo, pessoal, é que essas tecnologias, né, por mais interessantes que elas sejam, elas terminam sendo um meio. Elas nunca são um fim em si mesmo. Tá? Então, por mais que eu seja de tecnologia, né, que goste de tecnologia, seja apaixonado por isso, eu entendo que ela não pode ser um fim em si mesmo. Existe sempre uma discussão muito grande no nosso mercado, que é qual a nossa próxima tecnologia a ser adotada. Né? Por outro lado, como sabiamente diz aqui meu amigo e sócio Renato, né, qual o objetivo de utilização disso? Qual o objetivo que a gente quer com isso? Então, eu entendo que um dos grandes desafios que nós temos como parceiros dos nossos clientes não é simplesmente entregar uma tecnologia para eles ou falar quais são as funcionalidades legais que elas entregam, mas é entender quais são os desafios de negócio, quais são os problemas que as empresas vivem, né, para que a gente consiga conectar esses meios no objetivo de resolver esses problemas. Tá? E isso tudo parte por um bom entendimento da sua situação atual. Eu sou muito adepto da ideia de que toda boa solução começa a partir do bom entendimento de um problema, né? Isso é inclusive científico, né? Então, a gente precisa entender muito bem o problema. Então, a primeira provocação que eu faço, e aí talvez ouvir um pouco da visão de vocês também, Alex, Roberto, né? É como que as empresas estão promovendo processos sistemáticos de análise dos seus problemas. Processos de inovação, por exemplo, né? Fazendo imersão nas suas cadeias produtivas, entendendo onde que as coisas entram, por onde que elas saem, né? Ou seja, quem são os atores nesse processo, para que a gente, nesse meio, implemente recursos. Pelo menos a nossa experiência é que quando isso é bem entendido, Alex, eu queria te ouvir, a gente consegue ter uma percepção de valor muito maior nos nossos projetos. Não sei qual que é a tua visão. Com certeza. Não, com certeza, Diego. Acho que, primeiramente, deixa eu dar um passo para trás e que maravilha, né? Acho que a gente está vivendo um momento único, né? Tirando o hype, né, da inteligência artificial, toda hora a gente ouve falar, tá? Mas eu acho que ter acompanhado mais de perto, né? E a gente está só, acho que, raspando a superfície. A gente tem muito potencial, né, para poder ajudar, né? Como você bem pontuou, ajudar os nossos clientes a resolver os problemas que eles têm no dia a dia. Porque a tecnologia, para a tecnologia, como você bem pontuou, ela é um meio, né? Mas, sem mais delongas e tentando ser objetivo na resposta, na pergunta que você fez, né? Recentemente eu tive até num evento, ouvindo um cliente nosso, né, uma grande empresa do setor de serviços aí, que trabalha justamente entregando comida, né, vocês vão saber quem é, mas enfim, num evento, a Roberta estava comigo, a gente pode depois até trazer mais insights juntos, mas a conversa foi justamente sobre isso, né, e é muito legal a gente ouvir um cliente falando realmente das soluções, né, que ele vem conseguindo resolver os seus problemas de negócio com inteligência artificial. Eu não vou lembrar agora talvez o número, mas vou me arriscar aqui dizer, ele trouxe lá 14 exemplos de uso de inteligência artificial com outras tecnologias aplicadas a negócio. E dizendo que muitas daquelas soluções que ele tinha no dia a dia, não que eram soluções inovadoras, mas ele acelerou muito
a entrega de soluções de resolução de problemas através da inteligência artificial e de outras tecnologias como blockchain, enfim, analytics e outras coisas que você pontuou, Diego. Então, o que ele vê hoje é que não tem como voltar atrás, porque o tempo que ele ganhou e o resultado financeiro de economia, né, que essa aplicação trouxe, você não consegue mais voltar. Então, é um caminho sem volta. A gente começa a aplicar, né, aquela coisa dos testes, né, e vai tentando resolver os problemas. Como é que a gente resolve? Vai fazendo, né, testes e buscando soluções que, quando você vai obtendo resultado, a adoção começa a aumentar, porque você vê seus problemas de negócio sendo resolvidos, e aí você começa a investir cada vez mais. Então, o que você trouxe de você prototipar, né, entender onde estão as dores, saber onde estão os problemas, aonde quer chegar, e fazer essas prototipações, né, que a gente consegue ajudar os nossos clientes, eu acho que é um caminho muito assertivo para a gente adotar essas novas tecnologias com foco realmente em solução, realmente trazendo valor para o negócio. Isso, e eu acho que nessa linha, Alex, que você traz, você comentou esse caso, deu até fome, você falou, entrega comida, deu até fome. Eu tenho essa percepção dos projetos que a gente trabalhou um projeto ano passado e ainda vem trabalhando, né, de um grande grupo de distribuição de cadeia médica, né, de medicamentos, produtos médicos, passaram por, né, muitas aquisições de empresas, então imaginem o desafio de integrar essas múltiplas operações, manter o negócio crescendo, né, e a gente teve o tempo todo com eles aí nessa trajetória de migração, e eu sempre que tive a oportunidade de conversar ali com a liderança desse grupo, eu sempre questionava, né, o que aquele negócio trazia para aquele novo negócio incorporado trazia para dentro do contexto deles, né? Ou seja, muito mais do que pegar aquela aplicação, aquele banco de dados, aquele data lake, mover para dentro da AWS, né? ou construir alguma automação, a gente sempre buscava entender o que é que aquele negócio influencia dentro do contexto, né? Quais eram os desafios que eles estavam tentando endereçar. Porque ali a gente percebia que eles precisavam mais de eficiência, em alguns casos eles precisavam mais de segurança, de confiabilidade, né, para garantir que uma operação crítica não parasse. Em outros casos, o drive era muito forte de custo, né, eram operações que estavam precisando ter um arrojo um pouco maior. Então, o grande desafio, e eu acho que isso vale para qualquer liderança, seja liderança de tecnologia, seja lideranças que tenham talvez um viés mais de negócio, é de fato entender a situação atual. E aí, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, pessoal, e que convido vocês também, né, a que nós possamos conversar a respeito, a Amazon tem uma abordagem muito legal que ela chama de working backwards, né, ou seja, começar o desenvolvimento de um produto a partir da perspectiva do cliente, né? Então, em vez de a gente utilizar os métodos tradicionais ali onde a gente, né, trabalhava no levantamento de um plano de negócio, em levantar os recursos, em fazer protótipos, em colocar isso na mão do usuário, a gente começar ao contrário. A gente imaginemos um cenário em que o produto já existe, vamos lançá-lo para o mercado. Como é que seria esse comunicado à imprensa desse produto? Quais são as funcionalidades que esse produto traz? Né? Qual é o modelo de comercialização? Qual é o modelo de custo dele? Ou seja, a partir da perspectiva do cliente, a gente vai construindo essa solução. Por mais que nós sejamos técnicos, né, e a operação, especialmente da Vulcan, que ela é muito técnica, né, muito de infraestrutura, a gente tem buscado muito usar essa abordagem. Inclusive, temos já executado sessões de working backwards com os nossos clientes, com o objetivo justamente disso, de fazer essa provocação e encontrar esses problemas. Né? No fundo, somos grandes resolvedores de problemas. Né? Enquanto existirem problemas, teremos todos nós aqui, né, alguma responsabilidade a aderir. Então, eu vejo, quando eu olho para essas tendências, eu vejo muita conexão entre elas. Eu vejo segurança integrado, né, com machine learning, integrada com blockchain por conta de questões, né, de garantia de operação, integrada com iniciativas de dados. Então, ou seja, a gente está falando de um nível de integração tão grande que parte, obviamente, do entendimento em que plataforma, ou seja, em que contexto essas tecnologias vão repousar. Né? Então, sim, entender os negócios talvez seja o grande desafio, né, Alex? Com certeza. Você está me ouvindo, Diego? Olá, Roberto. Opa, fala, Roberto.
Tamo junto. Imagina, eu acho que tentando colaborar um pouco com o que a gente está vendo também no mercado, a gente super concordo com vocês, né, a gente precisa cada vez mais falar de processo, deixar de falar daquela sopa de letrinhas, PM, GM, Kill, e falar do processo, falar do negócio, falar do supply chain, falar da avaliação de desempenho, né, falar do KPI, falar cada vez mais isso, porque a gente não entrega algo técnico, por trás ele está, né, mas a gente entrega aquele objetivo, né, a gente brinca com os clientes, às vezes a gente fala: "Normalmente não é barato o que você está fazendo, né, normalmente não foi simples você conseguir chegar até aqui. Me fala qual foi esse objetivo que você vendeu interno, né, para que ele vire objetivo nosso também. Porque senão a gente acaba simplesmente implementando uma tecnologia e não é a forma que a gente trabalha, né, como você mesmo falou, a gente sempre tenta traduzir aquilo que você está vendo, que você viu num evento, ou que você viu o seu concorrente fazendo, para que o que realmente você gosta, né, aliás, o que você realmente precisa. Às vezes chega para a gente falando assim: "Ah, eu queria implementar, IA no meu negócio". Mas para quê? Né, o que que você precisa Uhum. exatamente ali? Como é que eu começo? "Ah, não, mas é porque meu concorrente já está implementando isso". Mas o que exatamente, né? Que problema que você quer resolver? Que é aquilo que você falou no começo, né. Então, às vezes um desafio que a gente tem também, gente, é que os clientes entendem tudo isso, legal, maravilha, mas por onde começar, né? Às vezes aquele primeiro passo é difícil, né. Eu acho que esse é um primeiro passo que a gente pode ajudar muito vocês, independente da tecnologia. Né, às vezes a tecnologia que a gente está falando aqui vai ser o terceiro step do seu projeto, porque no primeiro step vai ser uma adoção de tal tecnologia X, vai ser uma estandarização do processo Y, vai ser melhorar o upgrade de tal coisa, para depois chegar nesse ponto, né. Só que você precisa começar ali. Você precisa. Às vezes esse step demora um mês, gente, coisa simples. Às vezes a gente está falando de coisas muito baratas, muito simples. Um GPT você paga 10, $20 e você já consegue fazer uma coisa incrível. Incrível, se você ligar uma coisinha ou outra ali, fazer 2 mais 2, você consegue fazer uma coisa. Então, acho que uma sugestão que a gente, dá também é: gente, comece pequeno, né. Esse caso que o Ale comentou do evento que a gente foi, o pessoal eles estavam usando o GPT antes de virar público o negócio, antes de virar público. E dos 14 exemplos que eles deram lá no evento, uns 8, 9 a gente vê no aplicativo. Os outros são internos, são só para ajudar. Tem um exemplo muito legal que ele deu lá de como ele ajuda o desenvolvimento do aplicativo. Então ele criou um AI, um assistant, para os desenvolvedores deles internos. Então assim, ele não só está pensando no público final, mas no público interno. Então, às vezes, a gente está querendo ser totalmente disruptivo, inventar um novo negócio que vai virar o mercado de ponta cabeça. Mas, gente, se a gente tem um processo que demora normalmente 50 horas para fazer por mês, a gente investiu alguma coisa e ele vira 40 horas, já é uma baita de uma inovação. Já é uma baita de uma inovação e você vai plantar aquela sementinha no pessoal, que é o que a gente quer, né. Lembrando, isso não tem que ser só top-down, a gente acredita muito na ideia de inovação horizontal, então a gente dá uma pílula, a gente provoca ali no time, a gente dá faz um webinar como esse, por exemplo, a gente faz um workshop, a gente traz alguma coisa assim e depois, bora, vamos falar daqui a 15 dias de novo? Vamos falar daqui a 30 dias de novo? Para que assim que a cultura de inovação, seja com IA, machine learning ou qualquer outra, acaba se instaurando na companhia. Então, acho que nesse ponto a gente pode ajudar também trazendo cases de mercado, conectando vocês com outros clientes que já passaram por isso ou que não passaram ainda, mas só para trocar ideia. Então, pessoas que têm o mesmo problema, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, assim, às vezes a gente está pensando muito em algo disruptivo e a gente vê lá no evento case de sucesso, mas, gente, nesse evento também ele falou muito: "Gente, eu vou mostrar aqui para vocês as perna boa, mas tem um monte de perna que manca lá. A gente errou muito, tem 14 cases aqui para vocês, mas eu tenho cento e tantos que não deram certo". Então, o trial fast, fail fast, vamos ser rápido, vamos testar, não vamos ter medo de errar, porque nesse caso, a maioria dos casos, se errar, vai errar barato, vai errar barato, né, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial. Por outro lado, tendo uma consultoria, né, para ajudar ou fazer um benchmarking, pelo menos a gente erra em coisa nova,
Pelo menos vocês vão errar em coisa nova, não errar em coisas que a gente já viu outros clientes aí, outros parceiros batendo cabeça, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem ouvido, né? E principalmente, seja de empresas que já passaram, já estão alguns steps maiores, né, mais à frente, como essa empresa de delivery de comida, que tem uma corzinha vermelha, mas a gente não pode falar o nome, como também outras empresas que estão ainda estudando, vendo como é que está indo esse negócio para pegar alguma onda, tá? Então, acho que esse é um pouco Isso do que aí. a gente está Perfeito. vendo aí, Diegão e Alex. Não, muito bom. E assim, talvez trazendo o pessoal para vocês uma visão empírica, né, do que a gente está vendo. Quando a gente olha para essas tendências, o que a gente está vendo nos nossos projetos, nos nossos clientes, eu talvez elencaria alguns pontos aqui para vocês. Tá? O primeiro deles, né, que vem ganhando uma atração muito grande, né, sem sombra de dúvida, talvez a aceleração. A gente viu isso acontecendo nos últimos 2 anos e ganhou uma força muito grande. Começou ali na pandemia e ganhou uma força grande aí no ano passado, que é, de fato, né, a migração para a nuvem. Então, a gente vê isso, né, não querendo, como diz, né, puxar a sardinha para o nosso lado, talvez talvez só fazendo uma leitura do nosso próprio contexto, né? Então, a gente vê as empresas cada vez mais aderindo, né, em função, né, de obsolescência das suas infraestruturas locais, retirada de débito técnico, né, na administração das suas infraestruturas. Então, a gente vê isso como também uma tendência. A gente vê também uma tendência muito forte em projetos de dados, tá? Então, a gente trabalhou muito isso no passado, já começamos o ano forte também nessa linha. Então, construção de data lakes, pessoal, implementação de processos de inteligência artificial dentro dos processos de negócio também sendo cada vez mais demandado pelos nossos clientes. A gente teve esse caso desse cliente nosso que, por exemplo, substituiu, né, parte do seu processo de cotação, né, não substituiu, ele ganhou produtividade com o seu processo de cotação com o uso de inteligência artificial. Imagine que os diversos clientes que eles possuem ali fazem pedidos dos mais diversos tipos de medicamentos. Então, pede ali um analgésico, pede um produto da marca A, produto da marca B, aquilo é recebido por algum especialista que faz uma análise, categoriza aquele produto e monta aquela proposta. Então, isso aí é feito, né, sim, por pessoas, mas agora no sentido de aprovar cotações que são geradas automaticamente por um modelo de IA. Tá? Então, a gente vê aí, como eu comentei, né, migração, a gente vê projetos de dados com inteligência artificial embarcada também sendo muito forte, né? Dentro da linha de aplicações, pessoal, a modernização de aplicações, Sim. sem sombra de dúvida, talvez, eu diria até maior do que esses 2 primeiros, né? Porque muita gente já está na nuvem, então o desafio de modernizar suas aplicações se torna muito grande, e aí, quando a gente fala de modernização de aplicação, quando a gente fala de aplicação, a gente fala de SAP, né? SAP com não apenas né, em breve aí, já temos aí no radar, né, a descontinuidade do ECC, então estamos falando de uma adoção integral para dentro do S4, então a gente ainda tem aí alguns anos pela frente, mas obviamente esse projeto, né, precisa ser iniciado pelas empresas, até porque estamos falando de produtos que foram e são muito customizados para os contextos, né, dos seus negócios, então a gente tem uma oportunidade legal, como o Roberto comentou, de experimentar, né? Então, se você está numa trajetória, por exemplo, de migração para o S4, para adesão do HANA, você tem, por exemplo, um contexto de nuvem que você consegue rapidamente ali escalar, testar, né, e validar não apenas a própria infraestrutura da nuvem, como o seu produto novo. Então, a gente vê essa trilha de modernização, né, das aplicações, em especial das aplicações de negócio. E uma quarta tendência que vimos aqui muito empiricamente também é a construção de aplicações integradas, ou seja, aquele conceito de que o dado não é de quem gera, mas é de quem consome, né? Então, se eu tenho uma aplicação que gera um dado de viagem de um caminhão, por exemplo, quais são as outras etapas do processo que precisam consumir esse dado? Eu não preciso construir integrações individuais entre essas aplicações. Construo um serviço que eu disponibilizo, né, para os meus clientes. E um último ponto
A externalização de tecnologias. Cada vez mais empresas desenvolvem soluções para os seus próprios negócios, para os seus próprios desafios e criam novas linhas de receita a partir dessas soluções. Então, a gente vê muito spin-off, né, de empresas de varejo, de manufatura, agora embarcando em tecnologia, porque buscaram endereçar os seus próprios desafios, inicialmente criaram centros de receitas internos e, eventualmente, fizeram spin-off disso para o mercado. A gente viu muito isso ano passado e eu acredito que isso também deve ser uma tendência. Então, temos aqui, viu, Alex, Roberto, talvez o nosso próprio relatório aí, vivendo e aprendendo nesse dia a dia aí de mercado, né? Deixa eu compartilhar um outro dado que não é do Gartner, mas é do IDC. Eu vi hoje, acho que vai ao encontro do que está dizendo aqui, Diego. Eu não vou lembrar o número de cabeça, mas hoje, na verdade, tem um número gigante, né, de dados que já foram, né, de aplicações e soluções que já foram levadas nessa jornada de transformação para a nuvem, né? Você trouxe, na verdade, o SAP. Hoje, muitos clientes SAP estão nessa jornada de transformação, né, de levar suas soluções, o que você usa, os seus processos no ECC para a nuvem, né? Tem o RISE, que é um processo aí com a AWS, por exemplo, para levar toda esses workloads, essas soluções SAP para a nuvem. Então, hoje tem um número já gigante, né, de soluções que já estão em nuvem. Mas, segundo o EDC, a expectativa é que esse número, que é um número gigante, depois eu compartilho, né, o número correto para não passar vergonha aqui na frente da audiência, mas esse número tende a dobrar até 2027. Então, assim, independente se o número, né, o tamanho do número que seja, hoje que a gente tem de soluções SAP e outros RPs de mercado, outras soluções de mercado que já estão em nuvem, a tendência, o IDC traça uma tendência que até 2027, a gente está falando de 3 anos, é dobrar esse número, né, de soluções em nuvem. Então, assim, é absurdo, né, esse movimento, essa adoção em nuvem, essa jornada de transformação, né? Acho que é uma coisa que a gente vai ainda viver bastante pelos próximos meses e anos aí no nosso dia a dia, para ajudar nossos clientes. E você queria falar mais 2 pontinhos que você trouxe, só para complementar a visão, né? De novo, a gente precisa de gente boa, né? A gente precisa de pessoas, né, que entendam de dado, que gostem de tecnologia, que queiram abraçar os problemas e buscar a solução. Então, acho que se fica talvez compartilhando aqui, né, uma visão, né, que a gente, nós, EPUs e Val, que a gente preza muito é se cercar de pessoas boas. Então, assim, a gente busca isso dos nossos times, a gente busca trazer os melhores profissionais para nos ajudar no dia a dia, para ajudar nossos clientes. E a dica, assim, para os nossos clientes também, se cerquem, né, de pessoas boas, de pessoas que queiram, na verdade, resolver os seus problemas, né? Porque isso vai ajudar muito nessa adoção de tecnologia, de IA generativa, de transformação em nuvem. Todo esse processo vai ser muito facilitado, né, por você ter pessoas, né, que queiram, na verdade, embarcar nessa jornada de transformação com vocês. Muito Tá? bom. Então, acho que ficaria esse último ponto. Legal, legal. Bom, e acho que só para a gente fechar aqui, temos algumas perguntas aqui que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Então, primeira pergunta aqui, o Amazon Q já está disponível, como posso habilitá-lo? Opa, já temos um projeto aqui, viu, Alex? O Amazon Q ainda não está disponível, amplamente disponível, porém, nós podemos solicitar em preview, né, para projetos específicos, tá? Então, a gente tem feito algumas POCs, né? Temos processos de solicitação em andamento. Ele deve estar em lançamento em grande disponibilidade, né, como eles chamam, General Available, aí, em breve, tá? A gente não tem esse prazo ainda, mas, né, clientes que solicitam, a gente tem conseguido viabilizar a liberação para projetos de prova de conceito ou até de implementações reais, tá? Nós temos, nesse momento, uma implementação real acontecendo, né? Então, vale a pena, sim, vocês considerarem, tá? Outra pergunta aqui, se a gente tem casos reais de projetos cliente e máquinas que eu poderia citar. Sim, até comentei um pouco, né, desse caso do processo de reabastecimento. Então, no caso, clientes de varejo, por exemplo, né, fazem implementação de RPAs nos seus clientes finais para acompanhamento das suas posições de estoque e manejarem o reabastecimento de forma autônoma, né, gerando ali um volume de vendas e, obviamente, acelerando os processos de reabastecimento de estoque dos seus clientes, né? Então,
Isso é um exemplo bem legal na logística, e também o uso de machine learning e IA também muito forte para endereçar isso. Eu citei esse caso, né, por exemplo, da cotação aí dessa distribuição de medicamento, tá? Opa, pergunta polêmica aqui, ó. Até pouco tempo, blockchain era uma hype como generative AI, mas pouco se fez. Qual a visão a respeito disso? Bom, na verdade, sim, né? A gente viu pouco ainda o uso de blockchain, talvez por ser uma tecnologia com um fim muito específico, né? Um fim de persistir ali, proteger operações específicas. Então, é uma tecnologia que termina sendo específica para endereçar esse tipo de problema. No fundo, a impressão que eu tenho é que a gente gosta de uma bala de prata, né? Como diria ali o Bitcoin Mays, né? Aquele famoso livro de engenharia de software. Não existe bala de prata na engenharia de software, né? Então, de fato, não existe bala de prata. Não acho que seja blockchain, também não acho que vá ser generative AI. No fundo, são habilitadores, né? Como eu falei, não são fim em si mesmo, né? Mas podem certamente ajudar, né, cada um desses contextos de negócio, tá? Bom, gente, acho que estamos chegando aqui ao final do nosso webinar. Queria agradecer, em primeiro lugar, a vocês que estiveram conosco aqui. Tivemos um quórum muito legal de participantes. Agradecê-los aí pela presença. Agradecer também aí ao Alex, o Roberto, o Renato, todo o time AppUse, todo o time Vulcan, né? Estamos juntos aqui, né, para entregar soluções cada vez mais valor para os nossos clientes e parceiros. Contem conosco, né? E em breve vamos compartilhar alguns conteúdos legais decorrentes aqui disso que nós falamos hoje, né? Então, nos acompanhem, nos sigam e esperamos vocês no nosso próximo webinar. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.